Olá, pessoal. Meu entrevistado de hoje é o Francisco Erison Xavier Brandão. Foi aprovado no concurso do Tribunal de Justiça do Amazonas para o cargo de assistente judiciário. Tudo bem, Erison? De mais nada, eu quero agradecer por você ter topado dar essa entrevista, né? Você que já deu uma entrevista por escrito, agora participando também dessa entrevista em vídeo. Mais uma vez, também parabéns pela conquista. E para a gente iniciar, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí de onde você é, se não se importar a sua idade, qual a sua formação. Meu nome é Francisco Erison Xavier Brandão, tenho 21 anos, sou de Anori, município do interior do Amazonas. Nasci e cresci minha vida praticamente toda lá, mas recentemente vim para Manaus, aos 17 anos, vim fazer faculdade de Direito, hoje eu estou no 8º período, e recentemente fui aprovado no concurso do Tribunal de Justiça para o cargo de assistente judiciário, na posição de 24º lugar. A gente vê a vontade de fazer concurso público, né? Você que ainda está terminando o nível superior aí, ainda na faculdade, o que te levou a fazer concurso público, escolher esse momento para poder entrar no serviço público? Eu saí do ensino médio meio que sem saber o que eu queria fazer. Eu era muito bom em matemática, em física, essas matérias de exatas, mas eu não me via exercendo essa profissão, alguma profissão do tipo. E eu fiquei, minha mãe deixou muito, me deixou livre para escolher o que queria fazer. Aí, entre o término do ensino médio, 2016, e o começo das aulas aqui em Manaus, nas faculdades, eu fiquei meio que decidindo o que eu queria fazer. Pensei em fazer engenharia, nutrição, até educação física, eu gosto de esportes, eu pratico muito, e fiquei nesse intervalo decidindo. E nesse período, foi publicado o edital do TRT da região aqui, acho que é da 11ª região, e minha tia estava estudando para ele. Aí ela viu que eu ainda estava meio indeciso, não tinha decidido o que eu queria fazer ainda, e me chamou para ir para assistir uma aula presencial aqui na capital, de um cursinho. Eu estava sem nada para fazer, topei e fui para lá. Aí, chegando lá, eu vi que os professores eram juízes, delegados, servidores públicos. Eles elogiavam muito o serviço público, a qualidade, a estabilidade, a remuneração, que era muito boa, e a atividade mesmo de juiz, de delegado, é uma profissão muito bonita. Eu me encantei por aquilo e decidi cursar Direito para posteriormente estudar para o concurso público. Então, você viu nesse concurso uma oportunidade de um concurso escada, né? De iniciar, digamos, a sua carreira aí no serviço público para Sim, almejar aí cargos maiores. isso. Mas esse primeiro concurso do TRT eu meio que fiz, mas não estudei, só foi para me dar o primeiro incentivo. E falando nesse concurso, no concurso do TJ, que você foi aprovado, né? Você já tinha sido Uhum. aprovado antes em outros concursos, tinha feito outros concursos. Como que é a sua experiência aí de provas no mundo dos concursos, com aprovações, com Uhum. reprovações? O Tribunal de Justiça foi o primeiro concurso que eu passei no número de vagas. Era 70 vagas para o meu cargo e eu fiquei em 24º. Mas eu fiz outros, por exemplo, o DRT, o primeiro curso que eu fiz, sem estudar nada, eu lembro ainda a posição, eu acho que eu fiquei em 6.000 a colocação, muito baixo, não tinha nem chance. Aí eu comecei a fazer faculdade e eu deixei um pouco de lado o estudo para concurso. Eu não foquei muito, foquei mais na faculdade. O estudo da faculdade é mais doutrinário, é muita teoria, é um pouco diferente do estudo para concurso. E depois de um ano e meio, saiu o edital da Defensoria Pública do Estado, aqui do Amazonas, e eu decidi fazer. Só que eu estudei, já tinha sido publicado o edital, foi acho que 2 meses só estudando. Eu estudei de verdade, mas só que não deu tempo para fechar o edital, não cheguei nem perto. Mas eu já notei uma diferença, que no primeiro concurso que eu fiz sem estudar nada, eu fiquei em 6.000, e nesse segundo da Defensoria Pública eu fiquei em 280, eu acho. Então já foi um salto muito grande e eu percebi que eu poderia conseguir uma aprovação melhor em outro concurso se eu continuasse estudando e com um plano de longo prazo. Foi o que eu fiz no Uhum. Tribunal de Justiça. Então, foi a sua primeira aprovação e classificação. Então, qual que foi a sua Isso. sensação na hora que você viu o seu nome na lista dos aprovados? Uma ótima colocação, levando em consideração o número de vagas. Então, qual foi a sua sensação? Como é que foi o dia que você viu, Foi, né, que tinha sido aprovado? esse concurso, na verdade, foi bastante concorrido. O Estratégia veio para Manaus fazer aula presencial, vários cursinhos fizeram tudo aqui. Eu acho que para o meu cargo foram mais de 50.000 inscritos. Eu fiz, mas a gente nunca acredita que vai passar no concurso. A gente acha que vai fazer, mas só por fazer e a gente mais preparada que nunca vamos conseguir. Assim, eu estava no meu estágio, eu faço estágio no Tribunal de Contas. Eu estava ocupado, eu sabia que o resultado ia sair naquele dia, mas eu não estava apertando F5 todo dia, toda hora. Eu estava um pouco ocupado, eu peguei o celular. Aí, quando eu abri o WhatsApp, a mensagem de uma colega mostrando, falando, parabéns, estou aprovado, não sei o quê. Aí eu, será que isso é verdade? Aí fui ver no grupo da família, estavam falando também a mesma coisa, aí eu abri o site, quando eu vi lá meu nome. A primeira coisa que eu pensei, eu não acreditei, na verdade. Eu achei que tinha outra pessoa com um nome igual ao meu, que não era eu. Fiquei em choque, todo mundo, os meus colegas do estágio começaram a ver meu nome também, começaram a me dar parabéns, e eu fiquei
será que é eu mesmo? Eu simplesmente não acreditei, foi uma sensação, eu achei que eu ia pular, que eu ia gritar, que eu ia chorar, mas não. Você comentou que no dia que seu resultado estava no seu estágio, então fazia estágio, faculdade, e como que ainda conciliava o trabalho, a faculdade e ainda estudo para Uhum. concurso público, como que você fazia para conciliar tudo? A minha rotina de estudo para concurso nunca foi tão puxada. Eu consegui manter ela por um período grande de tempo para o Tribunal de Justiça. Foi mais ou menos um ano de estudo. E eu sempre foquei na qualidade do estudo e no longo prazo. De manhã eu estudava, fazia estágio no Tribunal de Contas e à noite fazia a faculdade. Então só tinha um período da tarde para estudar. Então eu focava na qualidade de estudo. E eu sabia que eu nunca ia conseguir ter uma rotina dessas que as pessoas falam de estudar 12 horas por dia. Eu estudava em média 3 horas por dia. Na faculdade, às vezes, quando tinha algum intervalo ou faltava algum professor, eu também tentava estudar um pouco lá. Mas minha rotina de estudo era à tarde. E precisando conciliar tudo, né? Como que ficou a vida social? Você é daqueles que acredita que é preciso sim ter um momento aí com os familiares, com os amigos, até como uma válvula de escape, ou que não, tempo livre é tempo de estudo, pensar na vida social é pós-aprovação. Eu sempre tive uma vida bem equilibrada. Eu nunca me deixei levar, ficar muito fechado só para os estudos. E também não fui tanto, muito de sair. Eu geralmente saía uma vez na semana, ia para o shopping, ia para cinema, também ia para as festas com meus amigos, bebia um pouco. Saía geralmente uma vez por semana. Conforme foi chegando próximo da prova, eu fui evitando um pouco mais de sair. Comecei a sair mais ou menos uma vez por mês, mas eu nunca deixei de sair, nunca me fechei tanto. A minha família geralmente todo domingo faz almoço de família, todo domingo eu ia. Sempre foi assim. Inclusive, na semana que antecedeu a prova, no domingo foi a aplicação da prova e na quinta-feira foi aniversário da minha irmã. E eu fui para lá, eu não fui, toquei lá, bebi um pouco e no outro dia eu tentei compensar na quinta-feira o estudo de manhã, tentei dar meu máximo de manhã e à noite eu fui sem preocupação. Sexta-feira eu voltei para o estudo, sábado e domingo eu estudei até o último momento. Em relação à família, né? Você mora com seus pais, é casado, namora, tem filhos. Sua família entendeu, né? Você já comentou que tem uma tia aí que faz concurso. Eu imagino que seja uma forma Sim. também da família conhecer melhor esse mundo dos concursos. Sua família entendeu e te apoiou essa sua jornada enquanto concurseiro? Eu comecei a namorar recentemente, mas durante a preparação eu fui solteiro. Em relação à minha família, sempre me apoiou. Minha mãe deixou livre para escolher o que eu queria fazer, se eu queria fazer faculdade ou outra coisa. Ela sempre me apoiou a estudo para concurso. Quando eu falei que eu queria estudar para concurso, ela sempre deu mais apoio ainda porque ela é concursada. Ela é concursada pelos Correios hoje, mas ela fez vários concursos, já passou em vários e decidiu ficar nos Correios. Só que quando ela começou a estudar para concurso, no tempo que ela estudava, a concorrência era totalmente diferente. Ela fazia qualquer concurso e ia passando e ia escolhendo qual que ela queria. Hoje em dia está muito diferente, se tu não se profissionalizar numa área, dificilmente tu consegue uma aprovação. Embora ela me apoiasse financeiramente, ajudando a pagar a faculdade, ajudando a comprar cursos online para estudar, qualquer concurso que saía ela mandava para mim. Saiu um concurso da prefeitura, não sei de onde ela mandava. Saiu um concurso do banco, não sei de onde ela mandava. Eu falava, mãe, eu estudo para tribunal, eu vou continuar estudando para tribunal. Eu posso até fazer a prova para me habituar naquele ambiente de prova, para não ficar nervoso. Mas eu dizia para ela que meu foco é tribunal e eu vou estar para tribunal. E mesmo assim ela insistia, mas ela me apoiou muito em relação a financeiramente, né? Apoiando, me trouxe para Manaus. Ela mora no interior, ela e meu pai, e eu e minha irmã viemos para Manaus. Nós dois moramos aqui, minha irmã estuda para vestibular e eu decidi ir na faculdade de Direito e estudar para um concurso público. Mas sempre tive apoio da família. Você comentou, né, que precisou ter um filtro aí, né, e era justamente sobre isso que eu ia te perguntar, sobre quando vale fazer um concurso, mesmo que ainda não seja o concurso dos sonhos, né? Se fosse seguindo sua mãe, você teria feito vários, mas você decidiu pela área Sim, de tribunais. Teria mais alguma coisa que você levava em consideração, seja localização, né, seja o cargo em si, você ainda não tem nível superior, então precisava ser concursos de nível médio, né? As pessoas às vezes ficam na dúvida se vale a pena fazer concurso escada ou não. Então, o que você levava em consideração e o que você acha que vale a pena, o que as pessoas devem levar em consideração na hora de decidir fazer uma prova? Eu acho que a principal coisa que deve ser levada em consideração são as matérias. Por exemplo, eu faço faculdade de Direito e pretendia fazer um curso de carreira jurídica, de juiz, pretendo ainda, de juiz, delegado, procurador. E concurso para tribunal, embora seja um nível um pouco mais baixo em relação à cobrança, as matérias são semelhantes, direito constitucional, administrativo, processo civil, processo penal, matérias que eu via muito no direito. Então, eu fazia para estudar para esses concursos, o que eu basicamente via era a matéria, também via também o local de prova. Por exemplo, uma prova em outro estado, eu não ia fazer. Saía aqui no Amazonas, eu fazia, e outros concursos também de área administrativa, eu fazia só para testar
Eu me habituar com o ambiente de prova, com a sala de prova, o horário, preencher o cartão resposta, geralmente levado em consideração isso. E há quanto tempo você se considera um concurseiro? Especificamente para o concurso Tribunal de Justiça do Amazonas, foi quanto tempo de preparação? Eu estudei o primeiro concurso na TRT em 2017, mas eu não estudei, eu só fiz a prova. Depois eu fiz concurso, um ano depois eu fiz da Defensoria Pública do Estado, mas também estudei assim que o edital foi publicado. E depois desse da Defensoria Pública eu parei também de estudar, foquei na faculdade de novo. Assim que eu comecei a focar na faculdade, demorou uns 6 meses, eu acho, um ano, saiu a notícia de que teria concurso do Tribunal de Justiça aqui. Assim que saiu a notícia, eu comecei a pesquisar os materiais do Estratégia, comecei a ver quais matérias foram cobradas, a remuneração do cargo, se valia a pena estudar. Desde essa decisão até a prova, mais ou menos um ano. Eu levei um ano estudando especificamente para o Tribunal de Justiça e foi a primeira preparação que eu tive de verdade. Pré-edital, fiz simulados, questões, tudo que eu errei nos outros concursos, eu fiz no Tribunal de Justiça do Amazonas. Que materiais você utilizou durante a sua preparação? PDFs, videoaulas, aulas presenciais, telepresenciais, livros? Qual foi o método que você mais se adequou e por quê? Eu sempre preferi e sempre gostei dos PDFs de estratégia, porque a leitura era mais rápida, eles eram bem completos, o conteúdo era suficiente, fica aí nas questões, tinham bastante questões no final, e eu tentei levar quase todas as matérias o PDF do estratégia. Mas algumas matérias eu tinha dificuldade, que acho que a maioria das pessoas tem dificuldade, que é raciocínio lógico, português, que eu precisava de alguém falando, alguém me mostrando como estudar, e nesse caso eu usei as videoaulas de estratégia. Mas mesmo assim, terminava as videoaulas, eu ia para o PDF fazer as questões e tentava revisar um pouco o material. O único ponto negativo que eu achava das videoaulas era o tempo, porque as videoaulas são gravadas, tem um determinado período, tem um tempo, 40 minutos, 30 minutos, e para terminar a aula demorava muito mais do que os PDFs. Por isso eu sempre dei preferência para os PDFs. Mas eu nunca descartei as videoaulas e de vez em quando ainda uso algumas. E Edson, você comentou que estudou pelo material do Estratégia, mas como que você conheceu a empresa? O Estratégia eu sempre via, tá em todo lugar praticamente, no Facebook, alguns amigos na faculdade comentavam. Eu não lembro exatamente a primeira vez que eu ouvi falar do Estratégia, mas eu lembro a primeira vez que eu tive contato, que foi com a minha tia, que ela me apresentou. Ela fazia um cursinho presencial aqui em Manaus, mas ela utilizava o material do Estratégia. E ela falou ali que eu uso esse material aqui, se tu quiser estudar, eu te empresto o meu, só para dar uma olhada. E foi a primeira vez que eu fui apresentado ao material de estratégia, mas eu já devo ter visto no Facebook, no Instagram, que ele está em todo lugar. Sem dúvida nenhuma, né? Uma das principais dificuldades aí da preparação para concurso é você conseguir aprender, decorar todo o conteúdo que pode ser cobrado na data da prova. E não é pouco esse conteúdo, né? A gente sabe que, obviamente, não vai ser cobrado tudo na prova, mas você precisa estudar tudo ou tudo que for possível. E você ainda precisou conciliar com o trabalho, né, com o estágio, com a faculdade. Então, mais ou menos, quantas horas por dia você conseguiu se dedicar? Você falou que era mais ou menos 3, mas você se manteve, assim, no pós-edital também, final de semana, como era a questão dos estudos. E em relação às matérias, nesse tempo que você tinha para estudar, você estava uma matéria até se esgotar, você fazia ciclos? Basicamente, durante a semana, eu estudava 3 horas por dia, porque era o horário que eu tinha. Eu fazia estágio de manhã e à noite fazia faculdade, e o horário que eu tinha era tarde. Inicialmente, eu comecei com uma matéria por dia e fazendo bastante resumo. Só que eu percebi que uma matéria por dia não estava sendo muito produtivo, que eu poderia optimizar mais o meu estudo, e acrescentei 2 matérias e continuei fazendo resumo. No fim de semana, eu tentava estudar o dia todo, sábado, não o dia todo, mas de 9 da manhã até o final da tarde, tentava estudar. À noite eu ficava mais tranquilo, e no domingo eu saía às vezes para almoçar com a família, e levei essa rotina por quase toda a preparação. Assim que foi publicado o edital, saíram várias matérias que ninguém estava esperando. E o que eu tinha estudado e o que faltava estudar faltava metade. E o tempo era muito curto. Então eu tive que pensar em alguma coisa para tentar fechar o edital até a data da prova. E eu tinha percebido já que os resumos estavam tomando muito meu tempo, eu decidi parar. Eu comecei a pesquisar como estudar sem resumos e vi que muitos alunos usavam um aplicativo de grifar o material e eu tentei. Eu baixei o que faltava estudar, eu comecei só a grifar o material e fui até o final da prova. Na última semana, que você perguntou em relação à última semana, eu pedi férias do estágio, em 2 semanas antes da prova, pedi férias do estágio, e à noite na faculdade eu tentava ir só nas aulas que eu tinha que ir. Faltava um pouco nessas 2 semanas. E quando eu tinha que ir por algum trabalho, por algum motivo, eu levava o fone de ouvido e ficava no canto tentando revisar algum material, alguma coisa para passá-la para não perder tempo. E nessas últimas semanas eu acordava cedo, umas 7 horas,
e ia estudando até 10 horas da noite. Só que eu parava para merendar, para almoçar, depois do almoço eu também descansava um pouquinho. Eu levei essa rotina até o dia da prova nas minhas últimas semanas. Uhum, incluindo a véspera. Foi dia de estudo também, véspera. A véspera foi, eu continuei estudando até o último momento. Eu tenho um Vadimeco baixado no celular, a prova foi na frente de casa, praticamente, do outro lado da rua, o colégio. Aí eu cheguei cedo lá, fiquei na frente do portão, lendo o código de processo civil, até a hora de entrar na sala. Até a mulher falar, desliga o celular que tu vai entrar. Fiquei estudando até o último momento. Em relação a marcações que você falou que fazia, né? Inicialmente fazia resumos, esse era o material que você utilizava para revisão, né? As questões também eram material de revisão. E como que você fazia essa revisão, né? Muitos acham que fazer revisão é um atraso, porque você deixa de ir para frente. Mas sem fato, sem ela, não dá para decorar todo o conteúdo. Então, o que era o seu material de revisão e com que frequência você fazia? Assim que saiu o edital, eu vi o que eu já tinha estudado e o que faltava estudar. O que eu já tinha estudado, eu tive os resumos, continuei usando os resumos e comecei a só grifar o material. Eu foquei no primeiro mês de pós-edital em fechar conteúdo. Comecei só a estudar conteúdo, estudar conteúdo. No segundo mês eu fui acrescentando as revisões dos resumos que eu já tinha. Eu estudava 2 matérias, estudando de verdade pela primeira vez, e acrescentava uma matéria revisando. Fui assim até basicamente o último mês. No último mês eu tinha fechado basicamente acho que uns 80 a 90% do edital, e isso já estava só em período de revisão. Então foi a revisão todo dia. Começava revisando e uma outra matéria que eu tentava fechar, mas até na prova eu não consegui fechar, algumas matérias eu não consegui fechar, e tudo que eu consegui fechar eu fui revisando no último mês, todo dia. Então, pelo que você comentou e pelo tipo de marcação que você fazia, seu material ele estava todo no computador, ou você chegou a imprimir alguma coisa? Sim, todo no computador. Só o que estava manuscrito era os resumos e o resto tudo no computador. Eu não imprimi nada. Depois de editar, eu não imprimi nada. Especificamente para o concurso no Tribunal de Justiça do Amazonas, qual foi a matéria que você teve mais dificuldade? Como que você fez para superar? Eu acho que foi informática. Eu nunca gostei tanto porque eram vários atalhos de computadores, era muita decoreba e eu achava que eu estava perdendo um pouco de tempo em vez de estar estudando para outra matéria que seria mais cobrada. E assim que saiu de edital, eu vi que seria cobrado 6 questões só de informática, de 100 questões só seriam 6, e dessas 6, só 3 seriam de informática de verdade, e as outras 3 seriam de processo digital, que é uma lei daqui. Eu abandonei essa matéria. Eu simplesmente abandonei, não eu achei que não valia a pena estudar ela, e mesmo assim, abandonei. Eu só fazia questões, à noite eu baixava algumas questões da banca CESP para tentar pegar algum padrão de cobrança e de resposta. Fiz a prova, gabaritei a matéria. Uhum. E você comentou, né, sobre as experiências que você teve em 2 concursos antes que você fez, que você utilizou que foi negativo para trazer experiência positiva para o concurso do Tribunal de Justiça. Então, o que você considera aí que foram os seus principais erros e o que você considera também que foram os principais acertos que te levaram a essa aprovação? Um dos principais erros, eu acho que foi fazer resumos desnecessários, porque eu fazia muitos resumos e eu percebi que eu estava perdendo muito tempo. Eu gosto de fazer resumos mais para a faculdade, que o assunto é menor, só é para uma prova específica, para uma matéria específica. Mas para concurso, eu acho que não dá muito certo, porque são várias matérias, muito conteúdo, o tempo que sai o edital até a prova é muito grande, e eu acredito que para concurso não vale a pena fazer resumos. Esse acho que foi um erro meu, que depois que saiu o edital eu mudei. O outro erro, talvez, fazer simulados. Eu não fiz simulados para outros concursos, para o Tribunal de Justiça eu fiz, tanto é que foi decisivo para eu definir minha estratégia de prova, porque a CESP, todo mundo, quem estuda para um curso sabe que eles têm um jeito peculiar de cobrar, que errou anula uma certa. Aí muita gente falava, tem que marcar tudo, toda a prova, outros não tem que marcar tudo, tem que deixar questões em branco. E eu fiz 3 simulados antes da prova. O primeiro simulado deixei questões em branco. Aí depois que eu corrigi, eu fui até bem, mas pela pontuação que eu tive, eu não seria aprovado. Aí no segundo lado, eu fiz do mesmo jeito, deixei questão em branco, mesma pontuação praticamente, não seria aprovado. No último simulado eu tentei, não, agora vou marcar tudo. Eu não que eu tenha chutado, eu fazia as questões que eu sabia, e as questões que eu não sabia, nunca fiquei sem saber exatamente a questão, eu sempre ficava um pouco na dúvida. Eu tinha mais ou menos uma tendência a marcar se era certo ou errado, só que eu ficava um pouco na dúvida, uma palavrinha ou outra, então nessas questões eu deixava em branco. Mas no último simulado eu decidi marcar tudo. E nesse último simulado eu vi que eu tinha tirado uma nota muito melhor do que se eu tivesse deixado em branco, e foi a estratégia que eu usei na prova. Marquei tudo e consegui a aprovação.
Sem o simulado eu não teria feito isso. Entre os acertos que eu tive na preparação, eu acredito que foi fazer ao contrário do que eu fiz nas últimas preparações e também começar a estudar antes do edital, fazer bastante simulado. E outro um ponto bastante interessante que eu comecei a adotar era deixar o celular longe. Eu estava no quarto, deixava o celular na sala, em outro lugar carregando e só olhava depois de terminar o estudo. Eu tentava deixar para evitar qualquer distração. Desligava a televisão, tudo. Eu acho que esse foi um dos acertos bastante interessante. Pensando na sua preparação como um todo, desde lá 2017, quando você começou, né, entre indas e vindas, o que você considera que foi mais difícil e qual foi a sua principal motivação para, apesar dos resultados, né, dos primeiros resultados que não foram tão positivos, continuar aí na certeza de que você queria sim o serviço público? Acredito que a maior dificuldade de concurseiro é o psicológico, que a gente se auto-sabota muito, a gente nunca acredita que vai conseguir, que está perdendo tempo. E eu, pelo fato de estar fazendo faculdade de Direito, daqui a pouco eu ia ter que fazer OAB, eu achava que eu estava perdendo tempo estudando para concurso, aí eu não ia conseguir ter um bom desempenho na OAB, eu não ia passar nem em concurso, nem na OAB, e ficava nesse impasse na minha cabeça. Tanto é que esse concurso eu já tinha decidido que seria o último, que depois eu ia focar realmente na faculdade, na OAB, e talvez posteriormente concurso jurídico. E minha principal motivação, eu acredito que dá orgulho à minha família, à minha mãe, às pessoas que torcem por mim, mostrar que eu tenho capacidade, que eu tinha capacidade de ser aprovado, de mostrar que o investimento em mim estava dando certo. E também a remuneração do cargo chamava muita atenção, uma remuneração muito boa, mas o dinheiro não era só o dinheiro. E para a gente finalizar essa entrevista, o que você gostaria de aconselhar para quem está chegando agora no mundo dos concursos? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem também para aqueles que já estão em busca da tão sonhada aprovação, como você conquistou a sua. Uma dica que eu dou para as pessoas que estão estudando, iniciantes e quem já está nesse mundo há algum tempo, não deixar se levar pelo que as pessoas postam muito nas redes sociais. Geralmente eles colocam um padrão de concurseiro, que tem que ser aquele concurseiro totalmente fechado, que estuda o dia todo, tem o material todo bonitinho, todo grifadinho, e na realidade, quem estuda para concurso de verdade sabe que a realidade não é assim. A maioria das pessoas trabalham, não tem como manter uma rotina de estudo o dia todo. Isso frustra muita gente. Uma dica é não se comparar tanto com essas pessoas. Por exemplo, eu fui totalmente contrário disso. Eu não tive uma rotina puxada de estudo o dia todo, estudei 3 horas por dia, não tive um cronograma bonitinho, não consegui fechar todo e tal. Minha vida social não foi totalmente privada, eu deixei um pouco de sair, mas não privei 100%. E mesmo assim consegui ser aprovado. Eu acredito que se você fizer tudo com constância, com dedicação, fazer aquilo que você consegue, sem exagero, sem nada, você consegue ser aprovado. E quando você menos esperar, a aprovação chega. Como eu já disse lá no início, né, quero agradecer mais uma vez por você ter topado dar essa entrevista, parabenizar pela aprovação, que seja a primeira de muitas que ainda vão vir, né? Você comentou aí que quer seguir, quem sabe, aí a carreira jurídica, então que venham mais aprovações, mas que venham mais entrevistas também, para poder falar aí sobre a sua jornada, viu? Então, mais uma vez, obrigada e parabéns pela conquista. Obrigado, Thaís. Até a próxima. Até. E para você que nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas, também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!